Olá, turma, tudo bom? Vamos continuar aqui nas aulas de Química, né? Ainda falando sobre o primeiro bimestre, tá bom? Tem um tópico interessante aí dentro do conteúdo de vocês, que é a transformação química no sistema produtivo. Tá? Então a gente vai falar um pouco sobre transformações químicas, definir já para vocês o que são essas transformações e falar um pouco da produção de álcool, que é uma atividade que vocês já deram uma estudada aí. Então vamos lá. Algumas questões que a gente pode levantar, né, de início nessa aula é como que o álcool é obtido, né? A partir da onde eu consigo extrair álcool, tá? Muitos alunos ainda confundem, né, achando que o álcool é um material que pode ser extraído a partir do petróleo, por exemplo, né? Então isso é algo que não é verdadeiro, tá bom? Qual que é o nome desse processo, né? A gente vai entender qual que é o nome desse processo, o que é esse processo de obtenção de álcool. As matérias-primas que podem ser utilizadas para extrair o álcool, né? E como que eu consigo obter álcool a partir de outras matérias-primas, né? Hoje no Brasil a gente tem uma matéria-prima a mais utilizada, né? E também nós temos umas variáveis também que ajudam a gente a extrair o álcool. Essa daqui é uma molécula do álcool, tá? É uma molécula orgânica, tá bom? Qual que é a característica dela? Ela é formada por átomos de carbono, que são esses em cinza, átomos de hidrogênio, que são esses em branco, tá? E aqui eu tenho o que caracteriza a molécula na família dos álcools, dos etanóis, né? Do etanol, que é o OH. Então, o vermelho aqui representa o átomo de oxigênio, o hidrogênio representado pela esfera branca aqui. Então, aqui eu tenho um grupo chamado hidroxila, que é o que caracteriza essa estrutura, essa substância dentro da família dos etanóis ou família dos álcools. Aqui é o etanol, porque eu tenho 2 átomos de carbono, tá? Mas aí a química orgânica vocês vão ver lá mais para frente, tá bom? Então essa é a carinha da molécula do etanol, da estrutura do etanol. Dando continuidade, vamos definir então o que é a fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica, vamos partir do princípio aqui, né, do estudo básico da bioquímica. Então, para que haja fermentação, eu preciso de alguns conceitos lá da biologia que se unem com algumas reações dentro da química e formam o que a gente chama de bioquímica, né, a área da química e da biologia também, que estudam essa parte da fermentação. Só que eu vou ter um olhar mais do lado da química, e lá o povo da biologia tem um olhar mais relacionado aos micro-organismos, enfim. Na fermentação alcoólica, né, o que ocorre? Né? O que a gente pode definir ao conceito de fermentação alcoólica? Ela é uma sequência de reações, ela é um conjunto de reações. Essas reações elas ocorrem ordenadamente, né, uma dependendo da outra para que aconteça. E elas são provocadas pelas leveduras, né? Então, o responsável pela fermentação alcoólica, que é um dos tipos de fermentação, tem a fermentação láctea também, mas a gente não vai falar dela. Na fermentação alcoólica, as leveduras são os micro-organismos responsáveis para que haja a transformação de uma matéria-prima em álcool, né? O que elas fazem? Basicamente, elas consomem açúcares. A gente conhece, né, no nosso dia a dia o açúcar, a sacarose, tá? Também é um tipo de açúcar. Açúcares são grupos químicos orgânicos, eles né, tem vastas moléculas que se encaixam dentro desse grupo dos açúcares. Então aqui eu citei, por exemplo, a glicose e a frutose. A glicose e a frutose, tá? Essa terminação -ose já indica que é um tipo de açúcar, tá bom? E eu transformo esses açúcares principalmente, né, não tenho só esses produtos, mas principalmente etanol, que é o que eu quero, né, obter no final, né,
é o que me interessa mais, e também eu gero gás carbônico, tá bom? Então isso é a fermentação alcoólica. Então basicamente eu tenho leveduras que vão consumir os açúcares e vão transformar esse açúcar em etanol e gás carbônico. Isso é o básico da fermentação alcoólica, tá bom? Dando continuidade, eu coloquei aqui então o mecanismo para que ocorra a fermentação alcoólica. Claro que é uma forma bem simples, existem, né, é complexo essas reações são complexas, esse sistema é complexo, esse conjunto de reações é extremamente complexo, mas a gente fica aqui com uma maneira bem simples aqui, até para que vocês entendam o que é o conceito de transformação química aqui, né? Então, de onde que parte a fermentação alcoólica? Primeiro, né, eu parto da glicólise. Então eu vou ter uma sequência de reações, né, um conjunto de reações que eu vou quebrar a molécula da glicose. Isso eu chamo de glicólise. Tá? Lise aqui quer dizer quebra. Então eu vou quebrar essa glicose, tá bom? Essa glicose ela é convertida em ácido pirúvico, tá? Isso aqui é uma sequência da reação, tá bom? Esse ácido pirúvico, ele vai ser, pela ação do NADH2, tá bom? Ele vai ser convertido em piruvato. E esse piruvato, finalmente, ele é convertido em etanol e gás carbônico. Então, percebam que é uma sequência de reações, claro que está de um modo bem simples, tá bom? Mas é importantíssimo entender essa sequência. Então, eu parto de uma glicólise, a quebra da glicólise, essa glicólise vai formar lá no final, por ação do NADH2, o piruvato, que ele sim vai ser convertido em etanol e gás carbônico, que é o que eu quero obter no final. Então essa aqui é uma equação geral, bem simples, ela tem outras etapas acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente vai pegar a mais importante delas, e aqui a gente para dar uma olhada, uma observada melhor no que está escrito aqui. Então, para vocês do primeiro ano, né? Então, estão entrando, a gente precisa reforçar alguns conceitos dentro da química. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui ocorre uma transformação química. Eu tenho uma molécula, eu tenho uma substância inicial que, por uma série de reações, um conjunto de reações, vai gerar outras moléculas totalmente diferentes das primeiras. Tá? Então, quando eu tenho esse processo que uma ou mais substâncias, por um conjunto de reações, ou por um processo, ou por alguma situação, né, alguma condição, eu consiga gerar outra substância, né, eu tenho o que eu chamo de transformação química. Nada mais é do que um rearranjo molecular. Então, eu tenho átomos que estão arranjados de uma certa maneira, formando essas moléculas, e por alguma ação de outras moléculas, ou de um processo, ou de condições, né, de temperatura, pressão, enfim, elas se rearranjam formando outras moléculas. Isso eu tenho a transformação química, e isso tem que ficar muito, muito claro para vocês, tá certo? A glicose, né, ela é quebrada, ela reage com o ADP aqui, ele vai dar vai auxiliar no processo de formação do etanol, né, o piruvato também. Essas substâncias que ocorrem, que aparecem aqui na primeira parte, do lado esquerdo da equação, isso é uma equação química. Esse pessoal que fica aqui, essas substâncias que estão aqui, eles são chamados de reagentes. Isso precisa ficar muito claro para vocês do primeiro ano, que todas as substâncias que ficam do lado esquerdo de uma equação química são chamadas reagentes. Esses reagentes, por algum motivo, né, por alguma situação, por algum processo, formam, então aqui a seta indicando que há uma formação, e é irreversível, deixar isso bem claro também, ela não volta, ela vai num único sentido de formação dos meus produtos. Então, as substâncias que aparecem do lado direito da equação química, elas são chamadas de produtos. Então, o que eu tenho aqui de produto? Eu tenho etanol, 2 moléculas de etanol e 2 moléculas de
gás carbônico. Professor, como que eu sei que são duas moléculas? Esses números que aparecem aqui na frente da substância, elas indicam a quantidade de moléculas que eu tenho. Então, uma molécula de glicose vai gerar 2 moléculas de etanol. Então, a proporção de 1 para 2, tá bom? Então, aqui já deu para explorar bastante o que é a equação química, a representação, né? A equação química, ela representa essa reação, que é uma sequência enorme de reações acontecendo ao mesmo tempo, enfim. E aqui gera, além do gás carbônico e o etanol, o ATP, né, que é energia. Aí a parte da biologia, os biólogos eles estudam muito essa questão da formação da energia, né? O ADP entrando aqui para reagir com piruvato e a glicose também para quebrar a glicose, e aí forma também a molécula de água, tá bom? Então esse é o mecanismo da fermentação alcoólica. De uma maneira geral, bem simples. A glicose ela é quebrada por ação do ADP e do piruvato aqui, né? Formando o etanol e gás carbônico, formando energia, gerando energia também. Então toda vez que eu quebro uma molécula de glicose, eu gero energia, tá bom? Isso também é importante ficar atento a isso. Aí vamos falar um pouco do processo de obtenção industrial do álcool, né? Então aqui tem até uma imagem aqui figurativa aqui, lembrando, né, o álcool combustível, que é o que a gente tem aqui no Brasil, né, um desenvolvimento do álcool a partir de uma matéria-prima que a gente vai trocar uma ideia aqui, tá? Então aqui eu tenho um fluxograma, né, resolvi mexer num fluxograma de obtenção do etanol, tá? Então, etanol é um tipo de álcool. A álcool é uma grande família das moléculas orgânicas que tem como principal característica o grupo OH, que é aquele grupo que eu mostrei lá em cima, lá no começo naquela molécula lá, o vermelhinho e o branco, tá? No fluxograma, o que nós temos aqui no fluxograma? Então, a partir da cana-de-açúcar, aqui no Brasil usa-se muito a cana-de-açúcar, tá bom? Existem outras matérias-primas, mas a principal é a cana-de-açúcar. Ela passa por essas etapas que vocês estão vendo aqui. Então, a cana ela é retirada lá do campo, né? Ela vai para um processo de moagem. Desse processo de moagem, uma parte, o bagaço, né? Que é aquilo que não vai me interessar, porque o que interessa é a parte líquida de tudo isso, ele vai para as caldeiras, ele vai servir como fonte, matéria-prima, né? Um insumo para produzir calor, tá bom? Então, as caldeiras aqui, elas usam o bagaço, né, o resto ali da cana, para poder aquecer, né, servir para queimar e formar o calor, né, a fonte de calor dentro das caldeiras, que aí é um item importante dentro lá do processo produtivo, tá bom? Na moagem forma-se o caldo, então o que me interessa aqui é analisar o caldo. Esse caldo de cana ele vai sofrer um tratamento químico. Até essa parte aqui da moagem e formar o caldo, a gente conhece quando a gente vai na feira e pede lá um caldo de cana e um pastel. Então o caldo a gente toma, né? E aí o bagaço, o rapaz lá, ele vai e descarta depois no lugar apropriado. Eu vou pegar esse caldo, vou fazer um tratamento químico nele, que vocês devem ter visto lá no vídeo, a gente orientou para vocês assistirem. Depois desse tratamento químico, há uma filtração. Essa filtração aqui é uma etapa de separação. Tá? Então, a filtração já é uma forma, um método que eu tenho de separar o líquido de partes sólidas que possam ter aqui ainda nesse meio aqui do processo, tá bom? Da filtração, eu tenho 2 opções, 3 na verdade, né? Eu posso filtrar e eu formo uma pasta, né, que eles chamam de torta, tá bom? Desse processo, desse resíduo sólido que sobrou aqui do tratamento químico. E também tem essa opção. Desse lado aqui, que eu estou indicando pela seta, eu posso passar por um processo de evaporação, né? Então eu vou o povo da gastronomia que gosta de usar essa palavra, né? O povo do MasterChef, reduzir,
né? Então eu vou pegar o filtrado aqui, né? O melaço que foi filtrado, e vou fazer uma redução, como diz o povo da gastronomia. Eu vou diminuir a quantidade de água, né? Eu vou evaporar e passar por um processo de cozimento. Então vai ficar uma pasta, uma meleca bem grande. Ele vai cozinhar. Depois desse processo de cozimento, ele vai centrifugar, porque ainda pode restar partículas sólidas em suspensão. Então eu vou centrifugar. A centrifugação também é um processo de separação. E aí eu vou secar esse material e aí eu gero o açúcar, que é o açúcar que a gente conhece aí de casa, tá bom? Aí eu tenho a segunda parte aqui que eu posso fazer com o filtrado, né? Então, da cana eu posso extrair açúcar e também o álcool, que é o meu objetivo aqui de falar na aula de hoje. Então ali, eu pego o filtrado, pego o melaço e entro no processo de fermentação. Então toda a frutose, todos os açúcares que tiverem dentro, compondo aqui o melaço, ele vai entrar no processo fermentativo. Então as leveduras vão entrar aqui em ação, tá bom? Vai ter todo aquele processo que vocês viram lá no vídeo, vai ter o mosto, vai ter lá os tanques, né, de fermentação, enfim, eles ficam lá um tempo, né? Lembrando que essa fermentação não depende de oxigênio, esses micro-organismos não dependem de oxigênio, tá bom? Feita a fermentação, eu vou para o processo de destilação, que também é um método de separação. A destilação, diferente da filtração, ela separa líquidos que estão misturados. Então aqui eu tenho vários tipos de líquidos que estão misturados e eu quero tirá-los, eu quero separar um do outro, né? Diferente da filtração. A filtração ela só separa resíduo sólido de líquido, que é o que vocês fazem quando coa café, tá bom? A destilação é um processo de separação. Depois a gente vai ver com calma na aula de métodos de separação, tá bom? Na destilação, depois tem a retificação, né? Depois de ter destilado. A ideia aqui é purificar o álcool, né? Essa é a proposta, porque aqui o álcool sai com bastante quantidade de água e eu preciso purificar isso, eu preciso deixar com a maior concentração possível de álcool nessa mistura. Não tem como separar a água do álcool, mas eu posso fazer com que eu tenha uma quantidade maior de álcool dentro de um limite, né? Então há uns processos industriais, esses que está bem simples mesmo, só para vocês entenderem. E aí obtido o etanol hidratado, tá vendo aqui, ó, com água, tá bom? E aí eu retiro um pouco dessa água por processos químicos específicos lá, eu consigo retirar um pouco dessa água e deixar ele anidro, que é sem água, tá bom? Sem água, sem uma quantidade muito grande de água, né? Eu não consigo. O etanol anidro, ele chega numa porcentagem de pureza aí de 98, 97, 98%, tá bom? Eu também posso obter etanol de outras matérias-primas, além da cana-de-açúcar. Eu posso, através de uma biomassa, então eu tenho uma mistura de cana e beterraba. Lá na história do Brasil, quando a gente estuda, a gente lembra que a beterraba era usada para obter açúcar, tá bom? Isso lá na história do Brasil, lá no comecinho, né? Enfim, aí a gente tem essa biomassa açucarada, ela sofre um processo de extração, né, por pressão de fusão. Tá? Então, é extraído essa massa açucarada, esses açúcares, que é o que me interessa para que haja a formação de álcool, né? Ele é extraído, então vai tirar todos esses açúcares presentes nessas duas matérias-primas. É criado esse mosto que vai para o processo fermentativo. Faz a fermentação, destila e obtém etanol. Eu também posso obter etanol a partir do milho. E aí eu faço uma biomassa que eles chamam de amilácea, que é a base de amido, que também é um açúcar, também se transforma em açúcar, tá certo? Então, não açúcar que a gente conhece, né, de casa, açúcar, a molécula, o grupo açúcar, tá? Mas os açúcares lá da bioquímica, que são, né, que gera energia, né?
essa biomassa amilácea, né, à base de milho, lá nos Estados Unidos tem bastante álcool à base de milho, ela vai passar por um processo de trituração, aí tem uma hidrólise enzimática, então através de enzimas, vejam que aqui é bioquímica mesmo, tá? Mistura bastante conceitos da biologia, é importante a biologia, o entendimento da biologia nesse processo. Então esse processo enzimático, eu preciso de uma molécula que a gente chama lá na biologia, né? Uma enzima que vai fazer a quebra da água que contém aqui, uma hidrólise, quebra da água. Então, eu vou retirar o excesso de água aqui e vai ficar só com o que interessa, que são os açúcares dessa biomassa amilácea, para formar essa solução açucarada, né, que vai fazer um processo fermentativo, destilar e obter álcool. Também consigo tirar álcool, né, extrair álcool a partir da celulose. Esse é mais novo, né, bem mais recente. Né? O processo é o mesmo. Né? Eu extraio a celulose da madeira, o que tiver, eu faço um processo industrial aqui, né, uma trituração e uma hidrólise, um processo químico, para obter a parte dos açúcares dessa celulose, que aí vão passar para o processo fermentativo, vai destilar e vai obter etanol, tá bom? Aí eu vou deixar um questionário com vocês, para vocês fazerem, pensarem, refletirem sobre o que é transformação química, tá? Qual o nome do processo de obtenção do etanol e como que ele ocorre. Então, vocês vão responder essa perguntinha aqui. Vai responder também essa outra pergunta aqui. Ó. É possível obter, a partir de outras matérias-primas, né? Obter o álcool a partir de outras matérias-primas? E aí pede para citar essas outras matérias-primas. E aí ele fala assim também no quarto e último exercício. Cite e descreva 3 métodos de separação apresentados no fluxograma de obtenção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Então, lá a gente já conversou, né, quando estava falando do fluxograma, dos métodos de separação que tem ali dentro daquele processo industrial todo de obtenção de etanol. Cite 3 e descreve o que são esses 3. Né? Então, sei lá, tem um processo X, você vai dizer lá o que é esse processo X, tá bom? Aí você vai responder essas 4 questõezinhas aqui, no Word mesmo, bonitinho, converte para PDF o arquivo, manda no e-mail e coloca o seu nome completo, série e turma para eu te identificar, tá bom? É isso, galera. Valeu, brigadão.